Tem uma coisa que eu nunca contei pra ninguém direito. Só pra minha esposa, uma vez, e ela ficou me olhando com aquela cara de quem não sabe se acredita ou se fica preocupada. Mas o que aconteceu naquela madrugada na construção abandonada, isso mudou alguma coisa em mim. Mudou mesmo. E se eu tivesse passado direto, como faço com qualquer lugar vazio de madrugada, talvez eu nunca tivesse entendido que tem coisas na estrada que a gente não controla. Coisas que a gente não vê, mas que estão lá, esperando. Olha, eu sou caminhoneiro há mais de 23 anos. Comecei novo, com 19, pegando carona com meu tio que rodava o sul inteiro. Aprendi tudo com ele. Como trocar marcha sem forçar, como ler a estrada pelo som do asfalto, como saber quando é hora de parar mesmo que você não esteja cansado. Meu tio dizia que caminhão não é máquina, é companheiro. E companheiro a gente escuta. Hoje eu rodo por conta própria. Tenho um Scania 124, ano 2006, que eu reformei todinho. Motor impecável, cabine ajustada do jeito que eu gosto, painel com foto da família colada com fita. Não é o caminhão mais novo, mas é meu. Pago as parcelas, cuido dele como se fosse filho. E ele me leva e me traz. A gente tem uma relação de respeito, sabe? Eu cuido, ele não me deixa na mão. Faço principalmente a linha entre o interior de São Paulo e o sul. Carrego de tudo. Já levei carga de alimento, móvel, peça de máquina, tecido, telha. O que aparecer. Autônomo é assim. Não tem luxo de escolher muito, mas eu prefiro as cargas mais leves, porque rende mais e cansa menos o motor. E ultimamente eu tenho pegado bastante frete de eletrônico, que é leve, mas exige cuidado. Não pode chacoalhar, não pode molhar, não pode atrasar. Eu não sou de acreditar em lenda, sabe? Nunca fui. Já ouvi um monte de história por aí. Coisa de loira do banheiro, de mulher de branco na pista, de criança pedindo carona, de luz que segue caminhão. Tudo isso eu já ouvi. E sempre achei que era exagero. Coisa de gente que bebeu demais, ou que estava cansada demais, e viu coisa onde não tinha. Eu sou pé no chão. Sempre fui. Minha mãe criou a gente na igreja, mas eu nunca fui fanático. Acredito em Deus, sim. Tenho meu terço pendurado no retrovisor, tenho minha fé. Mas não fico procurando sinal em tudo. Então, quando eu digo que o que aconteceu foi real, pode acreditar. Porque eu sou o último cara que ia inventar uma história dessas. Era março do ano passado. Início de outono, aquele tempo que ainda está quente de dia, mas esfria à noite. Eu tinha saído de Jundiaí com uma carga de peças de informática. Destino: Curitiba. Prazo apertado, mas nada fora do normal. Saí no meio da tarde, umas 15 horas, porque eu prefiro rodar à noite. Menos trânsito, menos calor, menos confusão. Eu gosto da estrada vazia. Sempre gostei. Peguei a Anhanguera, depois a Bandeirantes e de lá desci para Regis Bittencourt. É uma estrada que eu conheço de olho fechado. Sei cada curva, cada subida, cada posto. Já rodei ela de dia, de noite, de chuva, de neblina. É quase automático para mim. Mas naquela noite alguma coisa estava diferente. Não sei explicar direito. A estrada estava normal, o tempo estava bom, céu limpo, sem nuvem, temperatura agradável. O motor estava rodando liso, o rádio estava pegando bem, tudo normal. Mas eu sentia uma coisa estranha. Sabe quando você sente que algo não está encaixando, mas você não consegue botar o dedo no que é? Era isso. Eu tentei ignorar. Liguei o rádio mais alto, coloquei uma estação de sertanejo, fiquei concentrado na estrada. Mas a sensação continuava, como se alguma coisa tivesse me chamando, como se eu tivesse esquecido algo importante. Passou da meia-noite, eu já estava na altura de Registro. A estrada começava a ficar mais vazia. Eu tinha passado por alguns caminhões, alguns carros, mas agora estava praticamente sozinho. Só eu, a escuridão e o barulho do motor. Foi quando eu comecei a sentir um cansaço estranho. Olha, eu sei reconhecer quando é hora de parar. Já rodei tanto tempo que eu sei quando o corpo está pedindo descanso. Mas aquilo era diferente. Não era sono, não era cansaço físico, era outra coisa.
como se meus olhos pesassem, como se minha cabeça ficasse lenta. Eu pisquei várias vezes, sacudi a cabeça, abri a janela para pegar vento, mas a sensação não passava. E aí eu vi a placa. Era uma placa velha, meio apagada, daquelas que você mal consegue ler. Mas dava para ver que indicava um desvio, uma saída. Dizia algo como acesso local ou obras. Não lembro direito. O que eu lembro é que eu nunca tinha visto aquela placa antes. E olha que eu passo por ali direto. Eu ia seguir em frente, claro que ia. Não tinha motivo nenhum para sair da pista. Mas o cansaço aumentou de repente. Aumentou tanto que eu senti que se eu não parasse logo, eu ia acabar dormindo no volante. E eu nunca faço isso. Eu prefiro parar 1000 vezes do que arriscar. Então eu reduzi, liguei a seta e entrei no desvio. A estrada mudou na hora. O asfalto ficou mais velho, mais irregular, tinha menos iluminação. Na verdade, não tinha iluminação nenhuma, só os faróis do caminhão cortando a escuridão. Eu senti um frio na espinha, mas pensei que era só impressão. Afinal, eu estava saindo da rodovia principal. Normal ficar mais escuro. Segui devagar, procurando um lugar seguro para parar. A estradinha ia subindo um pouco fazendo curva. Tinha mato dos dois lados, não muito alto, mas fechado. Eu não via nenhuma casa, nenhuma luz, nada. Só escuridão. E então eu vi a construção. Ela surgiu de repente, no meio de uma área aberta. Era grande, muito grande. Parecia um galpão ou um prédio inacabado. Tinha várias colunas de concreto levantadas, mas sem parede. Só a estrutura. E estava tudo parado, como se tivessem abandonado a obra no meio. Não tinha placa, não tinha cerca, não tinha nada indicando o que era aquilo. Só a estrutura, em pé, no meio do nada. Eu parei o caminhão na beira da estradinha, uns 30 metros antes da construção. Desliguei o motor, puxei o freio de mão, respirei fundo. O cansaço tinha passado um pouco, mas eu ainda estava me sentindo estranho. Olhei para o relógio do painel. 1h47 da manhã. Abri a porta. Desci. O silêncio bateu em mim como uma parede. Sabe aquele silêncio que não é só ausência de som? É mais do que isso. É um silêncio que parece que está te engolindo. Não tinha grilo, não tinha vento, não tinha nada. Só silêncio. Um silêncio pesado, denso. Eu fiquei ali parado do lado do caminhão, olhando para a construção. Ela estava iluminada pela lua, que estava quase cheia. Dava para ver bem os contornos, as colunas, as vigas, e tinha algo naquilo que me incomodava. Não sei o quê. Talvez fosse a simetria estranha. Ou talvez fosse o fato de que não fazia sentido ter uma obra daquele tamanho ali, no meio do nada, completamente abandonada. Eu pensei em voltar para o caminhão e ir embora. Mas aí eu lembrei que eu tinha parado ali porque estava cansado. E eu ainda precisava descansar. Não adiantava voltar para a estrada daquele jeito. Então eu decidi que ia ficar ali mesmo. Ia subir na cabine, trancar as portas, reclinar o banco e tirar um cochilo de meia hora. Depois eu voltava para a rodovia e seguia a viagem. Mas antes disso, eu precisava fazer um xixi. Eu caminhei uns passos para frente, na direção de uma moita, longe do caminhão. Foi quando eu ouvi. Era um som baixo, muito baixo, como um zumbido distante, ou um motor, ou sei lá, difícil de descrever, mas vinha da direção da construção. Eu parei, escutei melhor. O som continuava, constante, como se tivesse alguma coisa funcionando lá dentro, mas não fazia sentido. O lugar estava abandonado, não tinha luz, não tinha nada. Eu olhei para a construção de novo. Tudo continuava escuro, quieto, nada se mexendo. Terminei o que tinha que fazer e voltei para o caminhão. Mas a sensação de que tinha alguma coisa errada não passava. Eu subi na cabine, tranquei as portas. Peguei o celular para ver se tinha sinal. Tinha, mas fraco. Uma barrinha. Pensei em ligar para minha esposa, mas ia acordar ela. E para falar o quê? Que eu estava com medo de uma construção abandonada? Nem eu mesmo estava entendendo direito o que eu estava sentindo. Deitei o banco,
Fechei os olhos, mas não conseguia relaxar. Meu coração estava acelerado. Eu abri os olhos de novo, olhei pela janela. A construção continuava lá, imóvel, silenciosa. E então eu vi algo que fez meu estômago gelar. Tinha uma luz acesa lá dentro. Era fraca, amarelada, tipo luz de vela ou lamparina. E estava se movendo, devagar, como se alguém tivesse andando com ela. Eu me sentei no banco, tenso. Fiquei olhando. A luz continuava se movendo, indo de um lado para o outro, entre as colunas. Não dava para ver quem estava segurando. Só a luz. Meu primeiro pensamento foi: tem alguém lá. Óbvio. Devia ser algum morador de rua ou algum cara que estava usando a construção de abrigo. Faz sentido, né? Mas alguma coisa dentro de mim dizia que não era isso, que tinha algo muito errado. A luz parou de se mexer. Ficou ali, parada, no que parecia ser o centro da construção. E então ela começou a ficar mais forte, mais clara, como se estivesse se aproximando, ou aumentando de intensidade. Eu senti meu corpo inteiro travar. Eu queria ligar o caminhão e sair dali, mas eu não conseguia me mexer. Era como se meus músculos não obedecessem. Eu só ficava olhando, hipnotizado, enquanto a luz crescia. E aí eu ouvi de novo o som. Mas dessa vez não era um zumbido, era uma voz baixa, abafada, distante. Não dava para entender o que estava falando, mas era uma voz humana, ou algo parecido com isso. Meu coração disparou. Eu forcei meu corpo a se mexer, virei a chave, liguei o motor. O barulho do Scania explodiu no silêncio. Eu nem esperei aquecer. Soltei o freio, engrenei, acelerei. O caminhão deu um solavanco para frente. Eu virei o volante e fiz o retorno ali mesmo, na estradinha. As rodas traseiras derraparam um pouco na terra. Eu nem olhei para o retrovisor. Só queria sair dali. Acelerei de volta para onde eu tinha vindo. A estradinha escura, as curvas, o mato fechado. Eu estava suando frio, as mãos apertadas no volante. Minha respiração estava curta, acelerada. Levou uns 3, 4 minutos até eu chegar de volta na rodovia principal. Quando eu vi o asfalto iluminado, os postes, a linha branca da pista, eu senti um alívio tão grande que quase chorei. Entrei na Regis de novo. Acelerei. Eu queria distância. Queria esquecer. Queria fingir que nada tinha acontecido. Mas eu não conseguia. Porque quando eu olhei para o banco do carona, tinha algo lá que não estava antes. Era um pedaço de papel. Velho, amarelado, dobrado ao meio. Eu tive vontade de parar o caminhão ali mesmo e jogar aquilo fora. Mas alguma coisa me fez pegar. Segurei o volante com uma mão e peguei o papel com a outra. Abri devagar. Era uma foto antiga, desbotada, preto e branco. Mostrava a construção, mas não abandonada. Ela estava sendo erguida, tinha gente trabalhando, homens com capacete, ferramentas, e no canto da foto, borrado, meio fora de foco, tinha uma figura de uma pessoa. Mas você não conseguia ver o rosto. Era como se a pessoa tivesse se mexido na hora da foto, ou como se a imagem dela tivesse sido apagada de propósito. Só dava para ver o contorno. E a posição dela era estranha. Ela estava olhando diretamente para a câmera. Ou pelo menos parecia estar. Eu larguei a foto no banco, voltei as 2 mãos para o volante, tentei me concentrar na estrada, mas minha mente estava a mil. Como aquilo tinha ido parar dentro do meu caminhão. Eu tinha trancado as portas, tinha ficado dentro o tempo todo. Não tinha ninguém perto, não tinha como, a menos que tivesse entrado antes, quando eu desci para fazer xixi, quando eu deixei a porta aberta. Mas eu teria visto, teria ouvido. E quem faria isso? Quem colocaria uma foto velha no meu caminhão? Eu tentei racionalizar, tentei encontrar uma explicação. Talvez a foto já tivesse lá, talvez tivesse caído de algum lugar. Talvez eu só não tinha reparado antes. Mas eu sabia que isso não era verdade. Eu conheço meu caminhão. Eu sei o que tem dentro dele. E aquela foto não estava lá. Continuei rodando. Passei por Cajati, por Jacupiranga. A estrada foi ficando mais movimentada.
alguns caminhões, alguns carros. A normalidade foi voltando, mas eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Quando chegou umas 4 da manhã, eu parei num posto para abastecer. Desci, estirei as pernas, paguei, voltei e fui até um restaurante 24 horas que tinha ali do lado. Pedi um café e um pão na chapa. Precisava de alguma coisa quente dentro de mim. Sentei numa mesa perto da janela. O lugar estava quase vazio. Só tinha um outro caminhoneiro, lá no fundo, mexendo no celular. E tinha uma atendente, uma senhora de uns 60 anos, que estava limpando o balcão. Eu fiquei olhando pela janela, bebendo o café devagar, tentando me acalmar. Foi quando a atendente veio até minha mesa. "Tudo bem, meu filho?" ela perguntou. Voz calma, maternal. Eu forcei um sorriso. Tudo sim. Ela ficou me olhando como se estivesse vendo algo em mim. "Você tá com uma cara cansada. Viagem longa?" "É, de Jundiaí para Curitiba." Ela assentiu. "E parou por aí?" Eu hesitei. Não sei por quê, mas eu senti que podia confiar nela. "Parei num lugar estranho. Antes de chegar aqui, tinha uma construção abandonada." O rosto dela mudou. Ficou sério. "Construção grande? Com várias colunas de concreto? Lá naquela estradinha depois de Registro?" Eu senti meu sangue gelar. Você conhece?" Ela sentou na cadeira na minha frente, sem pedir licença. Olhou ao redor, como se estivesse verificando se tinha mais alguém ouvindo. Depois olhou para mim. "Eu conheço. Todo mundo daqui conhece. Mas ninguém fala muito sobre. É melhor não falar." "Por quê?" Ela respirou fundo. "Aquela obra começou faz uns 15, 20 anos. Era para ser uma fábrica, grande, importante. Ia trazer emprego para a região toda. Todo mundo estava animado. Mas daí começou a acontecer umas coisas." "Que tipo de coisa?" "Acidente. Muito acidente. Peão caindo de andaime, material desabando, máquina quebrando e sempre de madrugada. Sempre quando tinha menos gente lá. No começo acharam que era coincidência, mas aí as coisas foram ficando mais estranhas." Eu me inclinei para frente. "Estranha como?" Os peão começaram a falar que via coisa. Vulto, sombra, luz andando sozinha, barulho de ferramenta sendo usada quando não tinha ninguém trabalhando. Um dos mestres de obra jurou que viu um homem parado no meio da obra, de madrugada, olhando para ele. Mas quando ele foi ver de perto, não tinha ninguém. Eu senti um arrepio subir pela espinha. E daí? Daí parou. A construtora desistiu. Falou que era problema de orçamento, que o projeto não ia dar certo. Mas todo mundo sabe que não foi isso. Foi medo. Os peão não queriam mais trabalhar lá. E a obra ficou parada. Do jeito que está até hoje. Eu fiquei em silêncio, processando. Ela continuou. "Tem gente que diz que o terreno era amaldiçoado, que antes de ser uma obra, ali era um cemitério antigo, ou um lugar de ritual. Sei lá, eu não sei se acredito nisso, mas eu sei que tem algo de errado naquele lugar. E eu sei que você não devia ter parado lá." Ela olhou para mim com aqueles olhos sérios, preocupados. "Você viu alguma coisa?" Eu hesitei. Depois contei. Contei da luz, da voz, da sensação. Mas não falei da foto. Não sei por quê. Talvez porque eu mesmo ainda estava tentando entender. Ela balançou a cabeça. "Você teve sorte de sair de lá. Tem gente que parou e nunca mais foi a mesma. E tem gente que nunca saiu." "Como assim?" "Teve um cara, uns 5 anos atrás, caminhoneiro igual você. Parou lá para descansar. No outro dia acharam o caminhão dele vazio. Porta aberta, chave na ignição, motor desligado. Mas ele não estava. Procuraram. Polícia, bombeiro, cachorro. Nada. Ele sumiu. Eu senti meu estômago embrulhar. E nunca acharam? Nunca. E o mais estranho é que dentro do caminhão tinha marcas, tipo arranhão, na janela, na porta, por dentro, como se ele tivesse tentado sair ou como se tivesse tentado impedir que algo entrasse. A gente ficou em silêncio. Eu terminei meu café, mas ele já estava frio, não tinha mais gosto de nada. "Faz o seguinte, meu filho."
ela disse, levantando. Segue sua viagem. Esquece o que viu e nunca mais para naquele lugar. Nunca. Você me promete? Eu assenti. Prometo. Ela me deu um tapinha no ombro, um sorriso triste e voltou para o balcão. Eu saí do restaurante, voltei para o caminhão. Liguei o motor e fiquei ali, parado, só olhando a estrada. Pensei em jogar a foto fora. Abri a porta, peguei ela do banco. Olhei uma última vez e foi aí que eu vi. No verso da foto tinha algo escrito, com lápis meio apagado, mas dava para ler. Dizia só uma palavra: volte. Minha mão tremeu. Eu, amassado foto, joguei ela no chão do lado de fora, fechei a porta. Respirei fundo, soltei o freio, acelerei. Eu não olhei para trás. Rodei o resto da noite sem parar. Cheguei em Curitiba antes do meio-dia, descarreguei a carga, peguei o pagamento, voltei para casa no dia seguinte. A viagem de volta foi tranquila, normal. Nada aconteceu. Mas eu não consegui esquecer. Eu não contei para ninguém. Só para minha esposa, semanas depois. E mesmo assim, eu não contei tudo. Não falei da foto. Não falei do que estava escrito. Só falei que eu tinha parado num lugar estranho e que tinha visto umas luzes. Ela me disse para ter mais cuidado, para não parar em lugar desconhecido. Eu prometi, e eu tenho cumprido. Toda vez que eu passo por aquela região, eu fico atento. Procuro a placa do desvio. Mas eu nunca mais vi. É como se ela tivesse sumido, ou como se nunca tivesse existido. Às vezes eu me pergunto se eu sonhei tudo, se eu estava tão cansado que eu imaginei. Mas aí eu lembro da atendente, lembro do que ela me contou. Lembro do caminhoneiro que sumiu. E eu sei que não foi sonho. Teve uma vez, uns meses atrás, que eu estava conversando com outro caminhoneiro num posto. A gente estava trocando ideias sobre estrada, sobre rota, essas coisas. E sem querer, eu mencionei a construção abandonada. O cara ficou quieto. Olhou para mim com uma cara estranha. Você parou lá? Ele perguntou. Parei. Uma vez. Por quê? Ele balançou a cabeça, deu uma risada sem graça. Cara, eu conheço 3, 4 motoristas que pararam naquele lugar. Todos eles falam a mesma coisa. Luz estranha, silêncio pesado, sensação de que tem alguém lá. E todos eles juram que acharam alguma coisa no caminhão depois. Que tipo de coisa? Coisas velhas. Foto, papel, objeto, sempre algo que não estava lá antes. E sempre com alguma mensagem, ou marca, ou sei lá. Como se fosse um aviso, ou um convite. Eu senti aquele frio de novo. E o que eles fizeram? A maioria jogou fora. Queimou. Esqueceu. Mas tem um cara que guardou. Ele ficou obcecado. Queria entender o que era aquilo. Começou a pesquisar sobre o lugar, sobre a obra, sobre o terreno. E sabe o que ele descobriu? O quê? Que o terreno onde está a construção era mesmo um cemitério. Mas não um cemitério qualquer. Era um cemitério clandestino, de escravos, do tempo da colônia, e que quando começaram a escavar para fazer a fundação da fábrica, eles acharam ossos, muitos ossos. Mas em vez de parar a obra e fazer o processo certo, eles abafaram, jogaram os ossos fora, cobriram tudo, continuaram construindo. Eu engoli seco. E aí começaram os acidentes. Exatamente. Como se o lugar tivesse rejeitando. Como se os mortos tivessem acordado. Ele tomou um gole do café dele, olhou para a estrada. Eu não sei se acredito nisso tudo, mas eu sei que aquele lugar tem algo que não é desse mundo. E eu sei que é melhor ficar longe. A gente ficou em silêncio depois disso. Cada um seguiu sua viagem, mas aquela conversa ficou comigo. Ficou martelando na minha cabeça, e quanto mais eu pensava, mais eu tinha certeza de que o que aconteceu comigo foi real. Não foi imaginação, não foi cansaço, foi algo que eu não consigo explicar, mas que eu sei que aconteceu. Sabe o que é mais estranho? Às vezes, de madrugada, quando eu tô rodando sozinho, eu sinto de novo aquela sensação. Aquela sensação de que tem algo me chamando, me puxando. Como se aquele lugar quisesse que eu voltasse. E o pior é que uma parte de mim quer voltar. Eu sei que não devia. Eu sei que é perigoso. Eu sei que se eu voltar, talvez eu não saia. Mas tem uma curiosidade que não passa.
uma vontade de entender, de saber o que realmente está acontecendo ali. Tem noites que eu sonho com a construção. Eu sonho que eu tô lá de novo, parado na frente, e a luz está lá, se movendo entre as colunas, e a voz está me chamando, e eu quero entrar. Eu quero ver. Mas sempre que eu tô prestes a dar o primeiro passo, eu acordo, suando, o coração disparado, e eu fico olhando para o teto, respirando fundo, tentando me convencer de que foi só um sonho. Mas será que foi? Eu não sei mais. Eu não sei o que é real e o que é imaginação. Eu não sei se eu realmente saí daquele lugar ou se uma parte de mim ficou para trás, ou se algo de lá veio comigo. Teve um dia, recentemente, que eu estava limpando o caminhão, passando pano no painel, organizando as coisas, e eu achei, no fundo do porta-luvas, um pedaço de papel, velho, amarelado, dobrado. Meu coração parou. Eu abri devagar, com as mãos tremendo. Era a foto. A mesma foto que eu tinha jogado fora naquela madrugada. A mesma construção. Os mesmos homens trabalhando. A mesma figura borrada no canto. Mas tinha algo diferente. A figura não estava mais borrada. Dava para ver o rosto agora, nitidamente. E o rosto era meu. Eu soltei a foto, dei um passo para trás. Minha respiração ficou curta. Eu olhei de novo para ter certeza. Era eu. Sem dúvida, meu rosto, minha roupa, meu corpo. Mas na foto antiga, de 20 anos atrás, de uma obra que eu nunca trabalhei, de um lugar que eu nunca tinha visto até aquela noite. Como isso era possível? Eu peguei a foto de novo, virei ela. E no verso, escrito com a mesma caligrafia apagada, tinha uma frase nova. Dizia: "Você sempre esteve aqui." Eu não sei o que fazer com isso. Eu guardei a foto, tranquei ela numa gaveta em casa, não mostrei para ninguém, não falei para ninguém, porque eu sei que se eu falar, vão achar que eu tô louco, vão dizer que eu tô inventando ou que eu tô doente, mas eu não tô. Eu sei o que vi, eu sei o que senti, e eu sei que aquele lugar, aquela construção, aquela coisa que tá lá, tem alguma ligação comigo, uma ligação que eu não entendo. Uma ligação que vai além do tempo, além da lógica, além de tudo que eu conheço. E o mais assustador é que eu acho que sempre teve. Talvez eu tenha sido chamado para lá. Talvez eu sempre devesse ter ido. Talvez aquele cansaço que eu senti, aquela sonolência, aquele desvio que eu nunca tinha visto antes, talvez tudo isso fosse parte de algo maior, algo que estava me guiando. E se for verdade, se eu realmente sempre estive lá, de alguma forma, em algum tempo, então o que isso significa? Significa que o tempo não é linear, que existe algo além, que nosso destino já está escrito e a gente só está vivendo o que já aconteceu? Eu não sei. Eu sou caminhoneiro, não sou filósofo, não sou cientista. Eu só sei dirigir, transportar carga, ganhar meu pão de cada dia. Eu não tenho resposta para essas perguntas, mas eu tenho medo. Medo de que uma noite, sem querer, eu veja aquela placa de novo, e que dessa vez eu não consiga resistir, que eu entre naquele desvio, que eu pare na frente da construção, e que eu desça, e que eu entre, e que eu nunca mais saia. Teve um amigo meu, outro caminhoneiro, que me disse uma vez que a estrada é viva, que ela tem memória, que ela guarda as histórias de todos que passaram por ela e que, às vezes, ela devolve essas histórias. Às vezes, ela mostra coisas que a gente não está pronto para ver. Eu não acreditei nele na época, mas agora eu acredito, porque eu vi, eu senti, e eu tenho a prova guardada na minha gaveta. E sabe o que é pior? É que tem noites que eu pego a foto, que eu fico olhando, tentando entender, tentando ver algum detalhe que eu tenha perdido, e quanto mais eu olho, mais eu sinto que tem algo me puxando, algo me chamando de volta. É uma sensação física, como se tivesse um fio invisível amarrado em mim, puxando devagar, constante, e eu luto contra isso, todo dia,
toda noite, mas eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir resistir, porque no fundo, lá no fundo, tem uma parte de mim que quer saber, que quer entender, que quer fechar esse ciclo. Mesmo sabendo que isso pode ser o fim, eu ainda rodo, ainda pego frete, ainda faço a mesma linha, São Paulo, Paraná, Sul. E sempre que eu passo por aquela região eu fico tenso. Fico olhando para a beira da estrada, procurando a placa, procurando o desvio, e tem noites que eu juro que eu vejo, de relance, rápido, mas quando eu olho de novo não tem nada. Será que é só minha imaginação? Será que eu tô ficando louco? Ou será que o lugar está esperando o momento certo, esperando eu baixar a guarda? Eu não sei. Tudo que eu sei é que desde aquela noite minha vida mudou. Eu mudei. Eu não durmo direito. Eu fico olhando para o retrovisor o tempo todo, esperando ver algo. Eu fico atento a qualquer som estranho, qualquer luz diferente, qualquer sensação fora do normal. Minha esposa percebeu. Ela me pergunta se está tudo bem. Eu digo que sim, mas ela sabe que não tá. Ela vê nos meus olhos, no meu jeito, na minha tensão. E às vezes eu penso em contar tudo para ela, mostrar a foto, dividir esse peso, mas eu não consigo, porque eu sei que ela vai ficar preocupada, vai querer que eu pare de rodar, vai querer que eu procure ajuda, e talvez ela tenha razão. Talvez eu precise de ajuda. Talvez eu precise conversar com alguém, um padre, um terapeuta, sei lá. Mas quem vai acreditar em mim? Quem vai acreditar que eu parei numa construção abandonada e que algo de lá me seguiu? Que eu achei uma foto onde eu apareço numa época que eu não existia? Que eu sinto que aquele lugar está me chamando, me puxando, me esperando? Ninguém. Vão achar que eu tô louco, ou que eu tô inventando, ou que eu tô querendo atenção. Então eu fico quieto. Carrego isso sozinho, como se fosse uma carga invisível, pesada, que nunca sai dos meus ombros. E eu vou tocando a vida, fazendo o meu trabalho, cuidando da família, fingindo que tá tudo normal. Mas não tá. E eu acho que nunca mais vai estar, porque tem algo naquela construção. Algo que não pertence a esse mundo. Algo que mexeu comigo de um jeito que eu não entendo. E eu tenho medo de que um dia, cedo ou tarde, eu vou ter que voltar lá. Não por escolha, mas porque tem algo maior me guiando. Algo que está além da minha vontade. E quando esse dia chegar, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou sair de lá. Eu não sei se eu vou continuar sendo eu. Eu só sei que a estrada tem seus mistérios e que nem todos eles devem ser desvendados. Alguns devem ser respeitados, temidos, evitados, mas eu fui longe demais. Eu vi demais. Eu senti demais. E agora eu faço parte disso. De alguma forma, em algum nível, eu tô ligado àquele lugar. Para sempre. Às vezes eu me pergunto se outros motoristas sentem isso também. Se outros já pararam lá. Se outros já viram o que eu vi. Se outros já encontraram fotos, objetos, mensagens. E o que aconteceu com eles? Será que eles resistiram? Será que eles voltaram? Será que eles ainda estão por aí, rodando, tentando esquecer? Ou será que eles cederam? Será que eles voltaram para a construção? Será que eles entraram? E se entraram, o que aconteceu? Eu gostaria de saber. Mas ao mesmo tempo, eu tenho medo de saber. Porque quanto mais eu sei, mais eu me aproximo daquele lugar. E eu não sei se eu estou pronto para isso. Talvez eu nunca esteja. Mas talvez eu não tenha escolha. Porque destino é uma coisa estranha. A gente acha que controla nossa vida, que toma decisões, que escolhe o caminho. Mas será que a gente escolhe mesmo? Ou será que já está tudo traçado e a gente só está seguindo um roteiro que foi escrito muito antes de a gente nascer? Eu não sei. Eu só sei que naquela madrugada, quando eu parei na frente daquela construção, algo mudou. Algo se moveu. Algo se conectou. E agora eu tô preso nisso. Para sempre. A estrada não esquece. Ela guarda, ela lembra e ela cobra. E eu acho que a minha hora de pagar está chegando.
Eu só espero que quando chegar, eu tenha coragem suficiente para enfrentar, para entender, para fechar esse ciclo, ou pelo menos para aceitar o que vier, porque resistir é cansativo, é doloroso, é solitário. E às vezes eu só quero paz, quero respostas, quero que isso acabe, mesmo que o fim não seja o que eu espero, mesmo que o fim seja o começo de outra coisa, algo que eu não entendo, algo que está além, mas que talvez sempre esteve esperando por mim, naquela construção, naquela madrugada, naquele silêncio, esperando. E você já passou por algo assim? Já sentiu que tem algo te chamando, te puxando, te esperando? Já parou num lugar e sentiu que não devia ter parado? Já achou alguma coisa que não era sua, mas que parecia ter sido deixada só para você? Se sim, cuidado. Porque talvez você também faça parte de algo maior, algo que a gente não vê, mas que está sempre ali, nas entrelinhas, nas sombras, nas estradas vazias de madrugada. E quando você menos esperar, vai ser sua vez de voltar, de entender, de pertencer. Vai entender o que existe nessas madrugadas por aí. Se fosse você, teria parado?